Sejam muito bem-vindos a mais uma análise estratégica profunda. Hoje a gente vai tratar a Banca Cotec, ou Fadenor, exatamente como ela merece, como alvo principal de um briefing de inteligência de altíssimo risco. Porque cá entre nós, para dominar o cenário das provas, conhecer a fundo a banca examinadora é o primeiro grande passo para a vitória. E olha, essa instituição tem umas peculiaridades tão fascinantes que exigem uma preparação totalmente tática. Então, vamos direto ao ponto. O nosso roteiro de hoje passa rapidinho por 4 etapas cruciais: o raio-x da Banca Cotec, os padrões de cobrança, um alerta máximo para as pegadinhas e, por fim, o perigo da nota. Começando pela nossa primeira fase, o raio-x da Cotec, para a gente entender as origens e o verdadeiro alcance dessa banca. O DNA do nosso alvo fica evidente logo de cara. A Fadenor nasceu lá em 1996, mas o grande segredo para decifrar o comportamento deles está na fortíssima ligação acadêmica com a Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. Sabe o que isso significa na prática? Essa raiz fincada no ambiente universitário explica perfeitamente por que o estilo de avaliação deles permanece tão organizado, acadêmico e incrivelmente tradicional até hoje. Não tem espaço para questão maluca, é tudo muito metódico e bem fundamentado. E onde exatamente esse padrão metódico mais ataca? A gente nota um verdadeiro domínio no cenário municipal. Eles são especialistas absolutos em organizar provas para prefeituras, câmaras municipais e guardas civis. O território de atuação é bem focado, eles dominam o norte e o noroeste de Minas Gerais e também fazem umas incursões estratégicas importantíssimas em municípios da Bahia. Quem está mirando em vagas nessas regiões fatalmente vai cruzar o caminho com eles. Avançando para a fase 2, os padrões de cobrança nas provas. Vamos mapear o verdadeiro arsenal de assuntos deles. Em língua portuguesa, o padrão de ataque é cristalino. A interpretação de texto é, sem sombra de dúvida, o carro-chefe da Cotec, sempre priorizando crônicas e aquelas leituras bem reflexivas, sabe? Além disso, tem uma exigência pesada na gramática técnica. Formação de palavras com sufixos e derivações parassintáticas cai o tempo todo. A sintaxe vem forte nas orações subordinadas, cobrando o valor semântico exato das conjunções, sem falar nas figuras de linguagem clássicas tipo o pleonasmo. É o verdadeiro teste de resistência linguística. E como a gente desarma isso na hora do vamos ver? Bom, o roteiro tático é o seguinte: o primeiro passo exige uma paciência quase meditativa para ler os textos sem pressa nenhuma. O segundo é treinar o cérebro para identificar friamente os valores semânticos daquelas conjunções em frações de segundo, porque elas mudam todo o contexto da frase. E o terceiro passo é fazer uma varredura atenta caçando figuras de estilo camufladas. Quem não dominar esses 3 passos, infelizmente, acaba ficando para trás. Mudando o foco rapidinho para matemática e raciocínio lógico, os padrões também são bem engessados e previsíveis. Felizmente, a banca não tenta inventar a roda, né? É batata. Você vai encontrar problemas clássicos de geometria básica, exigindo cálculos de área e perímetro de figura plana. A trigonometria também marca presença com aquelas relações simples do triângulo-retângulo, junto com a velha e boa aritmética de proporções, envolvendo as clássicas regras de 3. Agora presta muita atenção nisso aqui, porque é uma anomalia estatística simplesmente fascinante. Na maioria dos materiais de estudo por aí, a galera foca pesado no mínimo múltiplo comum, o MMC, certo? Só que o histórico de milhares de questões mostra que a Cotec tem uma preferência desproporcional e super peculiar pelo MDC, o máximo divisor comum. Ele é cobrado com muito, mas muito mais frequência. Saber disso literalmente poupa horas de estudo que você perderia focando na coisa errada. Para fechar as regras do jogo, a gente precisa esclarecer uma das maiores fontes de ansiedade, a redação. A regra deles é direta. Quem disputa cargo de nível fundamental ou médio administrativo vai enfrentar só as questões objetivas. Mas, para os níveis superiores, principalmente para a educação e saúde, e também para os guardas civis, a temida prova discursiva é presença garantida. E isso, convenhamos, muda completamente a rotina do planejamento de estudos. E só para alinhar certinho as expectativas sobre a mecânica da prova, a estrutura é a mais clássica impossível. Cadernos com questões contendo de 4 a 5 alternativas de múltipla escolha. Isso só ratifica aquela essência conservadora e tradicional que a gente comentou lá no comecinho. Entrando na nossa fase 3, cuidado com as pegadinhas. Chegou a hora de identificar as armadilhas sorrateiras da banca. Sabe aquela frase, dificuldade moderada, mas altamente tradicional? Ela captura perfeitamente a alma da Cotec.
A gente não está lidando aqui com o terror indecifrável de outras instituições super complexas. A grande genialidade deles, e o nosso maior perigo, é justamente essa aparência inofensiva. Ao manter a prova num nível moderado, eles fazem a pessoa baixar a guarda e ganhar uma falsa confiança. E aí que eles preparam o bote. E como esse bojo acontece na prática, principalmente em português? A armadilha de interpretação deles é formidável. Eles pegam palavras exatas do texto original e escondem numa alternativa falsa. Numa leitura apressada, com o relógio correndo, o olho bate, reconhece a palavra familiar e a pessoa já marca como certa na hora. Só que tem um truque malicioso. Eles rearranjam essas palavras para extrapolar absurdamente a ideia do autor, ou então para limitar um conceito que deveria ser amplo. É pura distorção de contexto. Na matemática, a situação chega a ser dramática. É a cilada de ouro deles. Você vai lá, resolve uma equação gigantesca, faz um cálculo enorme e finalmente acha o valor do tal do x. E olha só que ironia, o número exato está lá brilhando, te esperando na letra A. É a glória, certo? Errado. Porque se você voltar na última linha do enunciado, o que eles realmente queriam era o dobro desse valor, ou a metade do total. A pressa cega a gente e o ponto vai direto para o lixo. O que nos leva à nossa quarta e última fase, o perigo da nota e como sobreviver à linha de corte. Porque, no fim das contas, o maior adversário não é a prova, mas essa realidade impiedosa chamada nota de corte. Nas seleções da Fadenor, essa nota costuma atingir picos assustadores. E o motivo é pura matemática. Como a base da prova tem um nível moderado, a galera que se preparou bem varre as disciplinas básicas com muita facilidade. E isso faz o quê? Joga o limite de aprovação lá pro teto. Então, o ponto crucial é entender como essa lógica é cruel. Num ambiente super competitivo, onde os primeiros colocados tiram notas quase perfeitas, um mísero errinho de desatenção tem um peso catastrófico. Cair numa daquelas armadilhas da letra A faz a sua classificação desmoronar. Diferente de uma prova brutalmente difícil, onde todo mundo erra, aqui não existe colchão de segurança, não tem margem para pisar em falso. O que deixa a gente com essa provocação final? A prova pode até ser mais acessível, trazer aquele formato tradicional que a gente conversou, totalmente sem surpresas mirabolantes. Mas será que o seu nível de atenção aos detalhes microscópicos está afiado o suficiente para garantir a sua aprovação? Esse é o verdadeiro campo de batalha imposto pela COTET. A teoria e o estudo são a base, com certeza, mas a calma cirúrgica e a frieza na hora da execução são, sem sombra de dúvidas, a assinatura final para o seu sucesso. E aí, você está pronto?